Olá, sou Rodei De Luque, conhecido como Professor Teco. Estamos abordando algumas aulas de introdução à filosofia e nós vamos entrar na nossa quarta aula a respeito da filosofia e nós estamos abordando o período da antiguidade. As nossas últimas aulas foram a respeito de Sócrates e Platão. Portanto, hoje nós vamos abordar necessariamente um grande indivíduo muito importante para nossas provas de concurso por aí afora. Para a nossa conversa hoje nós temos Aristóteles de Estagira, discípulo de Platão, que necessariamente vai contestar o seu mestre. Vamos lembrar o que nós falamos alguma coisinha da aula passada. Primeiro, Platão, ele estabelece o mundo inteligível e o mundo sensível. Platão está necessariamente no campo ideal, Aristóteles está necessariamente no campo sensível, porque segundo Aristóteles, para você estabelecer o conhecimento, você tem que estabelecer um contato com o mundo sensível. Então a base do conhecimento está no mundo sensível. Vamos então abordar os nossos conhecimentos? Portanto, nossa aula de hoje, especificamente Aristóteles, e é a introdução necessariamente do conhecimento sistemático. Conhecimento sistemático, porque vai ser Aristóteles que vai organizar o conhecimento em várias formas, em vários tipos. Portanto, ele é natural de Estagira, ele era um meteco em Atenas. Importante lembrarmos que o meteco, ele não tinha participação política, ele estava eliminado, ele estava afastado das decisões políticas de Atenas, mas nada impedia que ele participasse ativamente das discussões, nada impedia que ele participasse necessariamente das interpretações e das análises da política na Grécia Antiga. Portanto, se essa condição permitiu que ele fizesse suas análises, é importante nós lembrarmos que ele foi um árduo e fiel e dedicado aluno da Academia de Platão. E também, necessariamente, ele estabelece uma crítica ao seu mestre quanto à teoria das ideias. Deixamos bem claro aqui que Aristóteles é contrário à estrutura do mundo das ideias, porque para ele há a necessidade de um conhecimento sensível. Platão, segundo Aristóteles, não explica necessariamente nem o mundo sensível, nem o mundo inteligível, mas cria uma barreira muito distante desses elementos quando ele estabelece necessariamente a abordagem do mundo inteligível. Ele cria uma nova visão da metafísica que já fora instituída por Platão e necessariamente ele funda o Liceu, a denominada escola peripatética. Peripatético porque vem de peripatos, que vai simbolizar os pórticos e os jardins pelo qual ele passeava com seus alunos e abordava suas discussões. Ele passando pelos pórticos, ele poderia entrar em contato com tudo que estava acontecendo na sua região ou próximo a ele e a partir daí estabelecer uma análise crítica. Portanto, necessariamente Aristóteles, ele era, diferentemente da escola socrática e platônica, o conhecimento em Aristóteles adquire certa materialidade e objetividade. Isso significa que, para Aristóteles, conhecer o mundo era muito importante, e ele conheceu o mundo através da sua figura, aliás, de Alexandre o Grande, um árduo discípulo. Portanto, podemos afirmar categoricamente que Aristóteles é considerado o primeiro pedagogo, porque ele instruiu Alexandre desde os seus primeiros anos de educação. E é a partir daí que Alexandre o Grande, no seu processo de expansão e conquista de toda a região da Grécia, toda a região do Mar Mediterrâneo, até os limites da Índia, ele estabelece uma abordagem, um contato com novas culturas e de lá enviava ao seu mestre alguns elementos da cultura de outros povos que permitiu a Aristóteles desenvolver uma vasta área do conhecimento. E é por isso que nos afirmamos que ele era filósofo,
ele era físico, ele também foi biólogo, foi músico, ele foi professor, ele foi político e alguns ainda afirmam que ele desenvolveu outras características fundamentais baseadas necessariamente nas suas abordagens, no seu conhecimento acerca da ciência antiga. E por falar em ciência antiga, nós devemos lembrar que a ciência ainda estava no seu processo remoto de formação. Estabelecimento da crítica ao seu mestre Platão. Portanto, a crítica essencial a Platão é a crítica para o mundo das ideias, porque necessariamente o conhecimento para Platão origina do mundo das ideias. Ele está hierarquicamente dividido num plano inteligível e num plano sensível, embora o mundo sensível só exista quando ele participa dos caráteres do mundo inteligível. E necessariamente o mundo inteligível estabelece para Platão os elementos eternos e imutáveis. Já para Aristóteles, todos esses elementos são percebidos através dos sentidos. Se não fossem os sentidos, não haveria o conhecimento. Para Platão, o mundo inteligível é a sede da verdade. Para Aristóteles, ele afirma necessariamente que compreender a verdade é compreender o universo material. E toda essa dicotomia entre o mundo inteligível e o mundo sensível está necessariamente na figura máxima de Platão na sua afirmação ideal. Segundo Aristóteles, está necessariamente contrapondo as características do mundo sensível, uma vez que Platão afirma que o mundo das ideias é responsável pelo mundo sensível. E necessariamente Aristóteles vai afirmar que seu mestre estava errado em afirmar que o mundo sensível é uma cópia imperfeita do mundo inteligível. Portanto, a crítica ao seu mestre Platão evoca necessariamente uma nova concepção acerca do conhecimento. Então, nós podemos perceber que o mundo inteligível e o mundo sensível, agora, em Aristóteles, passa a ter uma nova validade. É o mundo inteligível que determina necessariamente o conhecimento, diferente do seu mestre, que afirmava que o plano ideal, o mundo das formas perfeitas e imutáveis, estão necessariamente na ideia. Segundo Aristóteles, a estrutura perfeita se forma através do mundo sensível. Portanto, alguns conceitos básicos da filosofia platônica que nós devemos abordar. Primeira abordagem de um conceito básico, o conceito desenvolvido por Aristóteles de substância. Tudo que existe no universo é composto por substância, mas essa substância, ela tem duas situações. Primeiro, matéria. Segundo, forma. Necessariamente, a matéria é o princípio de individuação. Como essa substância vai se manifestar? Portanto, matéria é necessariamente o elemento material, aquilo que faz com que a coisa seja o que é. E ainda, no preceito de Aristóteles, a forma é aquilo que faz com que o ser seja o que é. Forma necessariamente corresponde ao formato. Portanto, primeiro conceito de substância. Substância composta por matéria e forma. Matéria, princípio de individuação. Forma, necessariamente aquilo que faz com que o ser seja aquilo que é, caracterizando necessariamente o próprio ser. E por falar em ser, segundo Aristóteles, o ser se diz de várias formas. E necessariamente temos que entender como o ser se diz de várias formas. Duas situações básicas para Aristóteles. A teoria do ato e potência. Durante toda a antiguidade vai causar grandes mudanças na forma de pensar da filosofia, e no período medieval também vai ser influência para o pensamento de São Tomás de Aquino. Vejamos as concepções. Segundo Platão, ou
Segundo Platão, o mundo inteligível é a causa do mundo sensível. Para Aristóteles, o mundo sensível é aquilo que faz com que o conhecimento seja o que é. Portanto, o mundo sensível ele é composto de essência e acidente. Essência e acidente porque necessariamente a essência é aquilo que faz com que a coisa ser o que é, ou seja, a essência do indivíduo, aquilo que compõe o indivíduo. Acidente são as propriedades da substância que podem ser diferentes e que não alterariam quem ou o que ele é. Se eu digo ser humano, necessariamente existem diversos tipos de ser humano, isso seria o acidente. Existe o moreno, existe o branco, existe o negro, existe o índio, existe diversas considerações. Quando eu digo ser humano, eu posso estar me referindo ao homem e à mulher, masculino e feminino. Portanto, necessariamente são essas as concepções acerca dessas abordagens. Como o ser se diz de várias formas, nós podemos afirmar categoricamente que a estrutura do ser também é composta por ato e potência. O ato necessariamente é a ação vivenciada ou desenvolvida pelo próprio ser. Potência seriam as possibilidades de realização. O termo necessariamente potência significa a capacidade máxima do indivíduo. Portanto, se eu sou adulto, eu realizei a minha potência de ser adulto. Portanto, uma vez que eu me tornei adulto, eu estou em pleno ato. Necessariamente, quando Platão diz a respeito das concepções do mundo antigo, da organização, do plano ideal, Aristóteles vem necessariamente no conceito de ato e potência e vai diferenciar as concepções do seu mestre. É necessariamente através das concepções de ato e potência que no período medieval São Tomás de Aquino vai pegar a tese de Aristóteles e vai transformar no cristianismo. Ainda nessas concepções, nós temos duas situações básicas e fundamentais. A necessidade e a contingência são, na verdade, explicações correspondentes com base na essência e no acidente. Exemplo, Zico é necessariamente ser humano. Por contingência, Zico jogou no Flamengo. Então nós podemos afirmar que a necessidade e a contingência, elas estabelecem uma ligação direta com a essência e o acidente do indivíduo. Necessariamente, caminhando a respeito dos conceitos básicos em Aristóteles, nós temos que enfocar o princípio de causalidade. Para os pré-socráticos, o elemento fundamental, ou a causa, a origem de todas as coisas, eles chamaram de arqué. Para Heráclito, necessariamente nós temos a tradição do fogo. Para Tales de Mileto, nós temos o arqué como elemento água. Aqui, para Aristóteles, há uma mudança no princípio. Ao invés de ele estabelecer a busca pelo arqué, ele estabelece a causa. Tudo necessariamente possui uma causa. A partir daí ele desenvolve essa teoria da causalidade. Nunca, jamais confunda com casualidade. Sim, causa. Necessariamente, Aristóteles, ele estabelece 4 causas fundamentais de todas as coisas. Primeiro, nós chamamos de causa formal, depois causa material, e em seguida causa eficiente e por último causa final. E algumas dessas causas já têm necessariamente na própria designação do seu termo o seu significado. Portanto, causa formal corresponde ao formato, aquilo que é, aquilo que necessariamente o ser é. Depois nós temos a causa material do que é feito. Em sequência, causa eficiente, quem fez. E necessariamente na sequência nós temos a causa final, do que, para que é feito, qual é o objetivo fundamental da criação desse ser.
como se você estabelecesse, por exemplo, um artesão. O artesão seria necessariamente a causa eficiente do seu trabalho. O resultado do seu trabalho seria a causa final. Necessariamente a material vai instituir se ele vai trabalhar com madeira, se ele vai trabalhar com argila, se ele vai trabalhar com ferro, e causa formal seria a forma que ele dá à sua ideia. E necessariamente essas concepções fazem com que nós tenhamos bem claro a influência do mundo sensível. Então, na teoria das causas de Aristóteles, ele quer afirmar categoricamente que tudo no mundo tem uma origem fundamental. E essa origem tem alguém que a instituiu, alguém que a provocou ou alguém que a iniciou. Necessariamente nós estamos estabelecendo uma tal abordagem a respeito do conhecimento. Para nós chegarmos aos preceitos do conhecimento de Aristóteles, nós vamos denominar de corpus aristotelicum, ou necessariamente pensamento fundamental de Aristóteles acerca do conhecimento. E assim nós podemos falar que ele divide o conhecimento em três partes. Primeira parte, o chamado conhecimento prático, na sequência o conhecimento produtivo e findando o chamado conhecimento teórico. Para ficar mais claro, nós vamos utilizar esse esquema, tá? Nesse esquema nós apresentamos necessariamente o conhecimento prático como os elementos sendo a ética e necessariamente a política. Mas, professor, como conhecimento prático, nós temos a ética e a política? Sim. A ética porque necessariamente estabelece a arte de bem viver. A política porque estabelece necessariamente a arte de buscar o bem comum da sociedade. E nós podemos afirmar categoricamente que o termo política é formado por duas palavras gregas. Primeiro, polis, que vai designar cidade-estado, ou necessariamente sociedade, e nós temos aqui um outro termo chamado tikos, que para os gregos vai chamar-se ou vai denominar-se necessariamente bem comum. Então, a política está associada ao bem comum da sociedade. Portanto, fazer política para Aristóteles era visar a busca do bem comum para a sociedade. Na sequência, Aristóteles define o chamado conhecimento produtivo. O conhecimento produtivo, ele é composto pela poética e necessariamente pela retórica. Poética, a arte de imitar, e a retórica, necessariamente a arte de bem argumentar. Portanto, necessariamente no chamado conhecimento produtivo está associado às práticas culturais da estrutura cultural grega. E o conhecimento chamado teórico, tá? No campo do conhecimento teórico, necessariamente nós temos as chamadas ciência natural, aí entra necessariamente a física, tá? Necessariamente nós vamos ter aqui a biologia, tá? E a chamada filosofia primeira, que no campo da filosofia primeira nós temos a filosofia propriamente dita e depois outros conhecimentos como a própria teologia vai abordar no período medieval. Então, necessariamente no campo da divisão no conhecimento, ele apresenta necessariamente essas três perspectivas acerca do próprio conhecimento. Relembrando, o conhecimento prático, o conhecimento produtivo e o conhecimento teórico. Passamos a seguinte informação de que dentro do campo da divisão do conhecimento, ainda nós podemos falar da lógica. Dentro do campo do conhecimento, nós podemos falar da lógica. Mas Aristóteles tem a lógica como um auxílio a todas as outras formas de conhecimento.
Portanto, seria a lógica a base do auxílio fundamental aos outros tipos de conhecimento, porque a lógica estabelece necessariamente um método seguro e eficaz para poder chegar ao conhecimento. Portanto, necessariamente, nessas concepções, nós temos o pensamento do conhecimento em Aristóteles. Portanto, para a gente abordar agora especificamente a lógica. Primeiro, nós temos diversos elementos para subdividir a lógica. Nós temos a chamada lógica instrumental, do conhecimento formal, a propedêutica, que é anterior à formação, anterior à instituição de qualquer pensamento, onde necessariamente eu vou estabelecer uma busca. Portanto, a propedêutica. Depois, nós temos, além temos a estrutura formal dessa busca do conhecimento, nós temos a formação normativa. Se é conhecimento, existe uma norma, existe uma regra para que ele exista, e nós temos uma que Aristóteles chamou de doutrina da prova. A doutrina da prova consiste necessariamente em, quando você estabelece o conhecimento, esse conhecimento ser passivo de qualquer tipo de contestação, ou seja, esse conhecimento teria um elemento fundamentado na própria argumentação, que, segundo Aristóteles, para formar toda essa concepção, essa busca seria geral e temporal. Temporal, porque mostra necessariamente as características do pensamento no seu período. E nós podemos afirmar que toda essa estrutura perpassa o que Aristóteles chamou de silogismo. Silogismo é necessariamente a formação de um conhecimento, de uma estrutura correta. O contrário do silogismo, Aristóteles chamou de sofisma, que seria um argumento falso. Necessariamente, o silogismo obedece à lógica do pensar, ou seja, uma estrutura correta do pensar, e o sofisma seria os erros desse pensar, os erros desse conhecimento. Então, nós podemos dizer que o silogismo ele é constituído necessariamente por três proposições, chamada premissa maior, em sequência, a premissa menor e, por último, a conclusão. De forma que a premissa menor e a premissa maior, elas vão fornecer os elementos dessa conclusão. Vejamos necessariamente o silogismo mais famoso. Quando nós afirmamos que todos os homens são mortais, portanto, se eu falo que Sócrates é homem, necessariamente eu tenho que afirmar que Sócrates é mortal. Portanto, se todo homem é mortal, se Sócrates é homem, é lógico que Sócrates é mortal. Portanto, é fácil nós percebermos de que nós utilizamos o termo lógica para designar outros elementos. Se eu falo para um amigo, João, você vai a tal festa? E ele me responde, é lógico. Eu já entendo o termo lógico como sim, como uma afirmação. Sim, eu vou. E necessariamente o preceito da lógica institui a ciência do raciocínio verdadeiro ou raciocínio correto. Portanto, a premissa maior, ela tem os elementos para fundamentar a premissa menor, e a conclusão necessariamente interliga tanto a premissa menor como a premissa maior. E essa estrutura do silogismo, ela é utilizada veementemente, principalmente no campo do direito. Muito importante, porque ela estabelece a busca por uma argumentação verdadeira. Mas Aristóteles ele não ficou restrito a esse campo. Aristóteles ele institui suas diversas abordagens. No campo do conhecimento, ele vai contradizer o seu mestre. Ele vai estabelecer uma nova postura acerca do conhecimento. Para Platão,
a dicotomia entre mundo inteligível e mundo sensível é superada agora por Aristóteles. Aristóteles ele estabelece necessariamente a ideia da tábula rasa, que seria o conhecimento em branco. O indivíduo, quando nasce, ele nasce desprovido de qualquer conhecimento. E ao longo da sua trajetória, ao longo das suas experiências, o indivíduo estabelece o seu conhecimento. Portanto, é através da experiência do mundo material que o indivíduo estabelece a formação do conhecimento. Mas Aristóteles não ficou restrito a isso. Aristóteles também ele vai caminhar no campo da ética. E necessariamente a ética para Aristóteles temos o conceito de justo meio ou justa medida. O que seria, na verdade, esse justo meio ou essa ideia de justa medida? Seria necessariamente o equilíbrio. Manter necessariamente uma condição de equilíbrio entre o excesso e a falta, entre o que é de mais e o que é de menos, e você estabelecer um meio termo. Esse meio termo estabeleceria o que ele chamou de equilíbrio. Então, o justo meio é uma concepção fundamental que ele diz necessariamente que a finalidade da existência humana é alcançar o bem. E essas ideias estão contidas na obra Ética a Nicômaco. Uma das principais ideias de Aristóteles, fundada no campo da ética, está presente nessa obra. E ainda ele afirma necessariamente que o homem, o ser humano, visa ou tem por objetivo alcançar o sumo bem. Portanto, o objetivo máximo da ética seria a busca da eudaimonia, ou que ele chamou de felicidade. Portanto, a busca máxima do indivíduo é a felicidade. Essa felicidade vista como necessariamente uma vida bem vivida. Já diria Sócrates, uma vida sem reflexão não é digna de ser vivida. No caso, para Aristóteles, o sumo bem seria necessariamente o estado de felicidade plena que o indivíduo alcançaria. Mas ele só alcançaria essa felicidade por meio da sua convivência em grupo, ou seja, do convívio social que ele estabelece. Ele só chegaria a esse sumo bem por meio da necessidade da vivência social. E a vivência social estabelece a busca do bem comum. Portanto, a felicidade para Aristóteles é um fim em si. Portanto, quando o indivíduo busca a sua felicidade por meio do campo da ética, necessariamente ele está estabelecendo o campo máximo das suas virtudes. Portanto, para Aristóteles, a busca da felicidade consiste necessariamente em o indivíduo alcançar as suas virtudes. E, nesse contexto, nós podemos afirmar necessariamente a felicidade, a riqueza, a honra, a fama, não nos conduzem necessariamente à felicidade. A riqueza acaba, a honra pode ser superada, a sua fama pode deixar de existir, mas a contemplação, ou seja, a inteligência conduz você necessariamente ao campo da felicidade. Portanto, é possível nós entendermos para Aristóteles, que a felicidade é uma função do intelecto. Portanto, a ética está associada ao bem comum da sociedade, na qual você desenvolveria através da utilização máxima e plena do seu intelecto. É a partir daí que ele estabelece o conceito de virtude, que é uma força vital constante que anima a ação do indivíduo. Quais são as suas virtudes? Você já parou para pensar nisso? Você que está participando dessa aula, você necessariamente já deve se ter perguntado: o que são virtudes? Para Aristóteles é isso, é a força vital constante. Você é estudioso?
ou não? Você é corajoso ou não? Aristóteles estabelece essas virtudes em excesso ou em falta. Para ele, o justo meio é o equilíbrio que está entre o excesso e entre a falta. Então, necessariamente, quando Aristóteles fala a respeito dessas virtudes, ele está querendo estabelecer que o indivíduo, por meio de uma boa vivência ética, é capaz de estabelecer essa força vital constante. Para finalizar, nós podemos afirmar categoricamente que Aristóteles foi um indivíduo que influenciou não só o mundo antigo, mas influenciou até hoje as concepções acerca do conhecimento. No período medieval, São Tomás de Aquino pega parte do pensamento aristotélico, vai adaptar ao cristianismo e vai desenvolver suas teorias em cima da tese de Aristóteles. John Locke vai pegar a base, o conhecimento em Aristóteles e vai instituir a base da sua teoria do conhecimento. Portanto, Aristóteles é um dos indivíduos mais importantes da formação do pensamento filosófico da antiguidade. E, necessariamente, nós podemos afirmar que, para Aristóteles, o mundo sensível determina o conhecimento. Portanto, todo conhecimento ele é instituído através do mundo sensível. E, necessariamente, o indivíduo ele estabelece o contato com o mundo material e, através disso, ele formula o seu conhecimento. Espero que tenha aproveitado a nossa aula e vamos caminhar para a nossa próxima etapa. Vamos lá? Até lá!